Reis, capítulo 19. Glória a Deus. Quem achou, diga amém. Eu vou ler do versículo 1 até o 21. Gostaria que você prestasse bastante atenção, tá bom? O rei Acabe contou à sua esposa Jezabel tudo o que Elias havia feito e como havia matado à espada todos os profetas do deus Baal. Aí ela mandou o mensageiro a Elias com o seguinte recado: que os deuses me matem, se até amanhã, a esta hora, eu não fizer com você o mesmo que você fez com os profetas. Elias ficou com medo e, para salvar a vida, fugiu com seu ajudante para a cidade de Berseba, que ficava na região de Judá. Deixou ali o seu ajudante e foi para o deserto, andando um dia inteiro. Aí parou, sentou-se na sombra de uma árvore e teve vontade de morrer. Então orou assim: já chego, ó Senhor Deus, acaba agora com a minha vida. Eu sou um fracasso, como foram os meus antepassados. Elias se deitou debaixo da árvore e caiu no sono. De repente um anjo tocou nele e disse: levanta-se e coma. Elias olhou em volta e viu perto da sua cabeça um pão assado nas pedras e uma jarra de água. Ele comeu e bebeu e dormiu de novo. O anjo do Senhor Deus voltou, tocou nele pela segunda vez e disse: levanta-se e coma, senão você não aguentará a viagem. Elias se levantou, comeu e bebeu, e a comida lhe deu força bastante para andar 40 dias e 40 noites até o Sinai, o monte sagrado. Ali ele entrou numa caverna para passar a noite. De repente o Senhor Deus lhe perguntou: o que está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares e matou os teus profetas. Eu sou o único que sobrou e eles estão querendo me matar. O Senhor Deus disse: saia e vá ficar diante de mim no alto do monte. Então o Senhor passou por ali e mandou um vento muito forte que rachou os morros e quebrou as rochas em pedaços. Mas o Senhor não estava no vento. Quando o vento parou de soprar, veio um terremoto. Porém, o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto veio um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo veio um sussurro calmo e suave. Quando Elias ouviu o sussurro, cobriu o rosto com a capa. Então saiu e ficou na entrada da caverna. E uma voz lhe disse: o que você está fazendo aqui, Elias? Ele respondeu: ó Senhor Deus Todo-Poderoso, eu sempre tenho servido a ti, só a ti. Mas o povo de Israel quebrou a sua aliança contigo, derrubou os teus altares, matou a todos os teus profetas. Eu sou o único que sobrou, e eles estão querendo me matar. Então o Senhor Deus disse: volte para o deserto que fica perto de Damasco. Chegando lá, entra na cidade e unja a Azael como rei da Síria, unja Jeú, filho de Ninsi, como rei de Israel, unja Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, como profeta, para ficar em lugar de você. As pessoas que não forem mortas por Azael serão mortas por Jeú, e todos que escaparem de Jeú serão mortos por Eliseu. Mas eu deixarei 7.000 pessoas vivas em Israel, isto é, todos aqueles que não adoraram Deus Baal e não beijaram a sua imagem. Elias saiu e encontrou Eliseu, que estava arando a terra. Na frente dele iam 12 pares de bois. Ele estava arando o último par. Elias passou perto de Eliseu, jogou a sua capa em cima dele. Então Eliseu largou seus bois, correu atrás de Elias e disse: deixa que eu vá beijar meu pai e minha mãe, e depois eu irei com você. Elias respondeu: está bem, pode ir, eu não estou te impedindo. Aí Eliseu deixou Elias e foi até o lugar onde estavam os bois, matou-os, então fez fogo com a madeira da cangue e cozinhou a carne. Depois deu a carne ao povo, eles comeram, então saiu e foi com Elias e ficou trabalhando como seu ajudante. Senhor, esta é a tua palavra que ouviremos nesta tarde. Espírito de Deus, que tens liberdade neste lugar, que estás no controle de cada vida, de cada coração,
que os trouxe nesta tarde, Senhor, com propósito. Esta é a Tua palavra, Senhor, que nós cremos, que nós confiamos, que nós precisamos, necessitamos, Senhor, reconhecemos a grande necessidade que nós temos na Sua palavra. Meu Deus amado, fala conosco nesta tarde, Senhor, ministra aos nossos corações, Senhor, pelo Teu Espírito, Senhor. Ah, Deus amado, que tens a liberdade, ó Deus querido, que pode ir no mais profundo, Senhor Jesus, que pode discernir a mente, o coração, os pensamentos, as intenções, Senhor, que sabe, meu Deus, além, ó Deus amado, do visível, aquilo que está no coração, aquilo que aflige a alma, aquilo, meu Deus, que tem preocupado, aquilo que tem tirado as forças, Senhor, aquilo que tem sido, ó Deus querido, um desafio, aquilo, Senhor Jesus, que tem machucado, lembranças, Senhor, sofrimentos, ó Pai amado, legalidades aonde o inimigo está agindo, mas nessa tarde nós entregamos tudo isso diante do Senhor, e nós pedimos a Ti, ó Deus querido, fala conosco, ministra, Senhor, sobre cada área da nossa vida. Nós estamos à disposição e na dispensação do Senhor, para que o Senhor trate profundamente do alto da nossa cabeça, a planta dos nossos pés, Senhor. Ó Deus querido e amado, vem sobre nós nessa tarde. Vem com Teu Espírito Santo, Senhor, sobre nós. Vem com a Tua presença, vem com Teu perdão, com Teu milagre, com a Tua graça, Senhor Jesus, sobre as nossas vidas. Como nós precisamos de Ti, ó Deus. Como nós precisamos da Sua presença, Senhor. Ó Deus querido e amado, eu sinto, Senhor Jesus, o Seu agir neste lugar. Eu sinto um clamor do Espírito Santo, um clamor que já se iniciou, meu Deus, neste louvor, aonde foi falado do posicionamento, aonde foi falado, ó Deus amado, para que nós estejamos muito mais atentos, Senhor, àquilo que o Senhor está realizando na nossa vida. Senhor, faça tudo aquilo que está no Teu coração nesta tarde, no nome de Jesus. Amém. Aplauda ao Senhor, se assente. Você tem dúvida que Deus quer agir na tua vida? Porque eu sinto um clamor de Deus aqui neste lugar. E o Senhor realmente querendo que essa palavra, ela venha agir sobre a tua vida de uma maneira muito especial. Queridos, essa palavra que nós lemos, ela marca a trajetória de um homem que nós conhecemos muito bem, o profeta Elias, amém? Um dos maiores profetas bíblicos, um homem usadíssimo por Deus, e é muito interessante a palavra de Deus, e ela continua também escrevendo a nossa história, e ela não vai esconder a minha fragilidade, a tua fragilidade, assim como nós podemos ver na vida de Elias, um homem usadíssimo, ousadíssimo, um homem chamado por Deus, um homem que fez muitas coisas para o Senhor, mas nesse momento da história, depois de ter feito muitas coisas, que eu vou citar algumas aqui para vocês, ele estava lá dentro de uma caverna, ele estava com seu coração entristecido, deprimido, abatido, depressivo, querendo a morte, querendo que o Senhor findasse os dias deles, né? E quando nós olhamos para isso, eu acredito, eu e você, a gente se identifica também. A gente se identifica em muitos momentos da nossa vida, não é? Momentos que a gente está tão forte com Deus, que a gente está com uma fé tão ativa, tão para cima, que nós enfrentamos qualquer situação, e muitas vezes a mesma pessoa que somos nós nos encontramos abatidos por alguma situação da nossa vida, mas eu quero dizer para você que o mesmo Deus que cuidou de Elias é o mesmo Deus que cuida de mim, de você, amém? Então Deus não
não omitiu, Deus não passou por cima daquilo que Elias estava sentindo. Deus entrou com uma providência e Deus foi lá cuidar dele. Isso é maravilhoso. E aquilo que Deus fez por ele, que é o símbolo daquilo que nós vamos fazer nesta tarde. E eu estou falando isso primeiro porque isso precisa ter sentido para você. Amém? Nós não podemos fazer nada, queridos. Nenhum ato profético, esse é mais um ato profético. É algo que nós vamos nos alimentar. Algo tão comum que você tem todos os dias na sua casa, pão e água, mas não pode ser o pão e água comum que nós comemos lá na sua casa. Porque no momento em que nós consagrarmos ao Senhor, se torna santo e precisa ter significado, sentido. Então, eu não sei o que você está passando, o que você tem vivido, quais são as suas tristezas, quais são os desafios para a tua vida. O que é que você tem de tão difícil que você precisa vencer? Eu não sei, mas eu sei que se você colocar a sua fé, colocar o seu coração, trazer essa palavra como verdade para a tua vida, no momento em que você participar dessa ceia do fortalecimento, eu creio, eu profetizo, eu tenho certeza que você vai ser fortalecido. Amém? Você vai ser fortalecido, e esta palavra que foi dita para Elias, que com a força dessa comida, ele caminharia muitos dias, assim será na tua vida também, em nome de Jesus. Amados, nós precisamos dessa ceia, amém? Precisamos dessa ceia para nós caminharmos com o Senhor. E olha, eu quero falar algumas coisas para vocês de Elias. Olha o histórico dele. Era o profeta entre os profetas. Vivia para servir a Deus. Olha os milagres. Ressuscitou um menino, multiplicou o azeite e a farinha, predisse o começo e o fim de uma grande seca. O perverso rei Acabe o caçou. Fugindo dele, Elias foi alimentado por corvos, que levaram pão e carne por ordem divina, desafiou os profetas do Deus Baal no Monte Carmelo, foi alimentado por anjos em uma longa caminhada de 40 dias. Esses foram apenas alguns dos muitos feitos de um profeta que não dá nome a nenhum livro bíblico, mas é reconhecido por seus grandes feitos dentro da palavra de Deus. Sabe por que eu estou lendo isso? Porque eu quero que você pense um pouquinho na sua história. Você não é Elias, mas você tem a sua história. Você tem as coisas que Deus já fez na tua vida. Sabe, queridos, às vezes, situações da nossa vida, isso eu falei a semana passada na mensagem, nos levam a esquecer aquilo que Deus já fez na nossa vida. Elias tinha uma trajetória tremenda de milagre, de sucesso, de alcance diante de Deus, não é? Mas ele estava esgotado, espiritualmente, fisicamente, cansado, e ele entrou num ciclo da vida dele que ele queria a morte. Então isso nos leva a pensar o quê? Que ele esqueceu de tudo, o que Deus já havia feito através da vida dele. Quantas coisas Deus já fez através da tua vida? Talvez quantas vidas já foram salvas através de você, não é? Quantas coisas Deus usou você para realizar, não é verdade? Olha para a tua família, olha para quem está do seu lado, olha para as conquistas, olha para os livramentos, olha para as oportunidades que o Senhor tem dado para você. Soma tudo isso. Veja se não é grande tudo que Deus já fez na tua vida. Se você contabilizar, é grande? Sim ou não? É grande aquilo que Deus fez na tua vida? Eu tenho certeza que é. Então, queridos, nós nos encaixamos dentro dessa história, dentro dessa colocação bíblica, aonde nós também, em muitos momentos, nós também podemos nos encontrar numa situação onde o Senhor precisa nos fortalecer. E aí eu quero dizer para você, você que talvez
Você olhe para você e você não se permita. Talvez você não se permita. Talvez você, por vergonha, por não querer que as pessoas enxerguem a sua fragilidade, por não aceitar que você precisa de ajuda, às vezes nós negligenciamos um cuidado que nós estamos precisando naquele momento da nossa vida. E o Senhor, amados, o Senhor, Ele quer cuidar de nós, o Senhor quer nos fortalecer. Porque se você estiver fortalecido, se você estiver bem, então a tua família vai ganhar, porque você está bem. Se você estiver firme no Senhor, queridos, você vai estar saudável. A doença não vai te abater, dificilmente vai te abater, porque você está bem, você está fortalecido no Senhor. Amém? Elias, ele estava num grande isolamento social. Ele profetizou 3 anos e meio de seca e estava prometido de morte. Olha se isso não encaixa com a gente, né? Isolamento social. Naqueles dias já tinha acontecido isso. Olha o que diz 1 Reis 17:1, não precisa abrir, só me ouça. Então Elias, o tisbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: vive o Senhor teu Deus, cuja face estou, que nesses anos nem orvalho nem chuva haverá, senão segundo a minha palavra. E por que aconteceu tudo isso, queridos? Por causa do pecado. O pecado que nós estamos vivendo hoje, em nível de mundo, ele é extremo. Ele é extremo. Consequência de que nós estamos vivendo hoje, amados. Já disse isso para vocês e repito, o que nós estamos vivendo é real e é físico, sim. Mas ele também tem um fundo espiritual, não é? Porque Deus, Ele está no controle de tudo. Não é verdade? Deus está no controle de tudo e nada foge aos olhos do Senhor, nada. E aí, Elias estava profetizando, por quê? Por que veio essa grande seca? Segundo a palavra de Elias, por causa do pecado. Porque o povo de Israel estava longe de Deus, porque eles quiseram adorar a muitos outros deuses e deixar o Deus de Israel. Amados, quando o Senhor, Ele clama para nós, como já foi entregue aqui hoje neste altar, para nós voltarmos para Deus, para nós nos arrependermos, para nós colocarmos o nosso coração de verdade no Senhor, porque nós podemos estar dentro da igreja, mas longe de Deus, nós podemos estar dessa maneira, mas o Senhor nos chama, amados, a um arrependimento, e Elias profetizou, e por causa disso, porque a palavra dele se cumpriu, então o rei Acabe, a Jezabel, que era uma endemoniada, o rei Acabe, que era mandado por ela, então eles começaram a caçar Elias, e ele estava prometido de morte. Então olha a situação desse homem, não é? A gente olha para Elias entrando dentro de uma caverna, e às vezes a gente pensa assim, que a situação foi de uma hora para outra. Numa semana ele estava bem, na outra semana ele entrou na caverna. Não, foi acontecimentos, foi soma de coisas, que às vezes acontecem com a gente também. São somas de coisas na nossa vida, que às vezes nós também estamos cansados, amados. E o nosso posicionamento com Deus, assim como Elias se posicionou com o Senhor, trouxe para ele, amados, uma perseguição muito grande. É assim conosco. Quando você se posiciona com o Senhor, nós sempre vamos enfrentar essa oposição do mundo espiritual, de Acabe, de Jezabel, sobre a nossa vida, não é? Querendo nos tirar da presença de Deus, querendo nos matar, mas nós temos que permanecer no Senhor. Diga glória a Deus. E ele realiza um grande esforço. Elias era alguém muito determinado. Lá em 1 Reis 18, 37 e 38, está escrito assim: responda-me, Senhor, responda-me, para que este povo conheça que Tu és o Senhor Deus,
e que tu fizeste voltar o seu coração. Então caiu o fogo do Senhor e consumiu o holocausto, e a lenha, as pedras e o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Nesse tempo em que Elias estava nessa fuga, nesse período da seca, então houve um dia em que ele manda um recado. E ele manda um recado para Acabe, e ele diz assim, fala para Acabe que eu vou falar com ele. E quando ele encontra o servo de Acabe, e ele diz esse recado, o servo diz assim, mas eu não posso levar esse recado, ele está matando a todos, ele está caçando você, e de repente Deus te leva. Olha o nível de relacionamento de Elias com Deus, ao ponto das pessoas reconhecerem. Porque o servo disse assim, pode ser que Deus pegue você e te transporte para outro lugar, então eu vou ficar com a palavra com o rei, e o rei então vai me matar. E Elias então, ele vai falar com Acabe, e ele diz para Acabe assim, reúna os sacerdotes de Baal, reúna os profetas de Baal no Monte Carmelo. E nós vamos orar. É isso que diz esse texto, nós vamos orar. E nós vamos clamar a Deus. O Deus que responder com fogo é o Deus verdadeiro. Olha, queridos, o posicionamento, não é? Que nós temos que ter. Deus está chamando homens e mulheres valentes nesse tempo. É tempo de você se firmar ainda mais com o Senhor, de você saber o Deus que você serve, não é verdade? Porque ainda mais nesse tempo, querido, se Deus não guardar a nossa vida, ninguém pode guardar, ninguém. E aí a Bíblia diz que eles mataram, escolheram lá 2 animais, mataram os 2 animais. Elias diz para ele assim, olha, como vocês são muitos, prepare então o seu altar primeiro. E a Bíblia diz que eles preparam o altar para o Deus Baal. E eles colocam o sacrifício lá sobre este altar. E eles clamam a manhã inteira. E não houve resposta. Elias diz assim, será que ele está dormindo? Será que ele não pode responder? Será que ele está ocupado, que ele não possa responder? E a Bíblia diz que aqueles sacerdotes, aqueles profetas, eles começaram a se cortar. Eles começaram a se rasgar, porque não houve resposta. Mas a Bíblia diz então que terminou a parte da invocação do Deus Baal. E Elias então, o que ele faz, queridos? Ele prepara o altar. Ele restaura, para o altar. Ele pega 12 pedras, simbolizando as 12 tribos de Israel, porque para Deus precisa ser perfeito. Para o Senhor não pode ser de qualquer maneira. E então ele coloca as 12 pedras, ele repara aquele altar, e ele diz para eles assim, olha, agora vocês vão lá no riacho, vocês trazem água, vocês coloquem água sobre esta oferta. E a Bíblia diz que foi feito uma vez, foi feito 2 vezes, foi feito uma vala ao redor daquele sacrifício, aquela água empoçou ao redor. Então você imagina na sua cabeça como estava o estado daquela oferta, cheio de água, água com fogo. Imaginou isso? Mas a Bíblia diz que Elias clamou ao Deus de Israel, e o texto que nós lemos aqui, caiu fogo do Senhor, consumiu o holocausto, a lenha, a pedra, o pó, e ainda lambeu a água que estava no rego. Esse é o nosso Deus, queridos. Sabe, você não perde nada em confiar no Senhor. Confia no Senhor. Talvez a gente não tenha muita resposta na hora. Às vezes nós somos desafiados mesmo a acreditar que o Senhor vai fazer como Elias. Ele empenhou a palavra dele, mas o Senhor foi fiel e o Senhor respondeu na vida dele em nome de Jesus. Você que estava com a fé oscilante, amém. Você que estava querendo parar, você que estava querendo desistir da fé, não desista.
O Senhor é o mesmo ontem, hoje, será eternamente o nosso Deus. Aleluia! E a Bíblia diz que Elias ora, e Deus manda chuva. Olha só, queridos, lá no versículo 41. Depois que aconteceu tudo isso, depois que ele derrotou, aliás, não foram 450 profetas de Baal, foram 850 profetas, porque ainda tinha mais 400 profetas de Acera, da deusa Acerá. Então foram 850 profetas contra Elias. Amados, vamos pensar quando nós estamos numa grande batalha, não é verdade? As grandes batalhas da nossa vida, que às vezes nós enfrentamos situações assim que você vê que é inumerável, os inimigos, os demônios, a luta espiritual, a guerra, nós nos sentimos cansados. Vai analisando tudo que Elias estava vivendo. E após isso, diz no versículo 41 do capítulo 18, 3 anos mais tarde, o Senhor disse a Elias: vai dizer a Acabe que em breve enviarei chuva. Então disse Elias a Acabe: sobe, come e bebe, porque há ruído de uma abundante chuva. Ele profetizou chuva, aliás, ele profetizou seca. Ele destruiu os profetas de Baal, de Acera. E agora Deus fala para ele assim: avisa Acabe que eu vou mandar chuva. Tinha passado o período profético da fala de Elias. E agora Elias traz essa mensagem para o rei Acabe. Queridos, Elias vai observar o que Deus vai fazer. Ele diz a Bíblia que ele coloca a sua cabeça no meio das pernas. E ele começa a orar para que o Senhor envie chuva, para que o Senhor cumpra a sua palavra. Ele pergunta para o seu moço assim: olha lá, vê se você está vendo alguma coisa. Primeira vez, segunda vez, terceira vez, quarta vez, sétima vez. Eu estou vendo uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Então avisa para Acabe se apressar, sobe, vai depressa, porque está vindo um grande temporal, aleluia. Deus sempre vai honrar a sua palavra, queridos. E ele matou os 400 profetas de Baal. E depois que veio a chuva, diz lá no versículo 40, e Elias lhe disse: lançai mão dos profetas de Baal, que nenhum deles escape. Lançaram mão deles, e Elias os fez descer até o ribeiro de Quizon, e ali os matou. Não sobrou nenhum. O Senhor cumpriu à risca aquilo que o Senhor estava fazendo através da vida dele. Sabe, queridos, você tem que saber o Deus que você serve. Amém? Eu não sei em qual estágio da sua vida você está, o que é que você está esperando de Deus. Amém? Em que momento que você está travando as suas lutas, as suas guerras, eu não sei. Mas eu sei dizer para você que Deus é fiel. Deus esteve com Elias em todo o tempo. Amém? Nos dias que ele estava fazendo os milagres, Deus estava com ele. No dia do desafio, Deus estava com ele. Amém? No dia difícil, que ele estava depressivo, Deus estava com ele. Deus estava lá para pegar na sua mão e o levantar. Sabe, tudo isso mostra para mim e para você o quê? Que nós temos uma história. Eu e você temos uma história com o Senhor. E nós não podemos negligenciar isso. Nós temos uma história, nós temos batalhas. Nós temos desafios, nós temos guerras, nós temos posicionamentos com o Senhor, nós temos. Mas no momento também que você precisar do Senhor, você tem o Senhor. Amém? Você pode dar um glória a Deus, porque você tem o Senhor. Você tem o Senhor na sua vida. Como o profeta Elias estava nesse momento da sua vida. Se fosse você no lugar dele, não é? Porque eu acho que nós não passamos o que ele passou.
Mas se fosse você no lugar dele, como você estaria? E como Elias estava? Cansado, deprimido, com sinais claros de depressão. Ele vai na direção do deserto, diz o texto. Não é? Ele sai com o seu moço. Ele deixa o seu moço no lugar. E ele vai caminho de um dia sozinho no deserto. Porque, queridos, quando nós estamos assim, nós queremos isolar, não é? Nós queremos isolar. Nós não queremos falar com ninguém. Naqueles dias era o deserto, hoje é o quarto. Não é verdade? Hoje é o quarto, hoje é a depressão. Os dias mudaram, mas o sentimento é o mesmo. É da mesma maneira. E ele vai na direção do deserto, ele senta debaixo de um zimbro, que nós lemos aqui no capítulo 19. E ele pede a morte a Deus. E o que vinha atrás dele? No encalço dele estava Jezabel ameaçando a vida dele. Ele estava cansado de tudo isso. Amém? Talvez você também está cansado. Eu confesso para vocês, eu estive muito cansada mesmo. E a gente precisa do cuidado do Senhor na nossa vida, em nome de Jesus. Mas o que o texto diz, queridos, que quando ele estava lá, desse jeito, dessa maneira, pedindo a morte a Deus, então ele dormiu, não foi isso que nós lemos? Ele dormiu. Porque o Senhor nos dá descanso, amém? O Senhor nos dá descanso. Há momentos na nossa vida que a gente tem a sensação de que Deus não está ligando para a situação. Você já teve essa sensação? De que Deus não está ligando para a situação? Talvez foi o que ele pensou. Ele se refugiou dentro daquela caverna. E ele dormiu, pedindo a morte ao Senhor. Quem sabe, no sentimento dele, quem sabe se ele não pensou assim, eu vou dormir, Deus já vai finalizar aqui mesmo, já acaba o assunto aqui mesmo, não é? Mas a Bíblia diz que veio o anjo, acordou ele, e deu pão, e deu água para ele, um pão assado em cima de uma pedra. Olha que Deus maravilhoso, queridos, né, Cláudia? Que Deus maravilhoso, amados. Porque o anjo veio preparar uma comida para ele, não é? Preparou ali em cima daquela pedra, serviu Elias, mandou ele se levantar e comer daquela comida. Olha que interessante, o texto diz que ele comeu, que ele bebeu, e ele voltou a dormir, não foi? Isso quer dizer o que para nós, queridos? Que Deus tem paciência com a gente. Talvez a gente não se levante na primeira vez, não é? Talvez a gente não se levante na primeira vez, mas aí o anjo veio novamente, o anjo serviu ele de novo, encorajou Elias. Deus está encorajando você e a mim também, amém? Talvez, queridos, olha, nesses dias que nós estamos vivendo, né, o sentimento de luto é algo terrível. Estou olhando aqui para o nosso irmão Acilon, teve 2 grandes perdas, eu sei o que é isso. Esse sentimento de luto no nosso coração, não é só Deus para nos consolar, mas o Senhor vem com a sua comida, com a sua bebida para nos encorajar. E o Senhor estava encorajando Elias. Levanta, Elias, come, bebe. Queridos, ele comeu e bebeu. O que o texto diz? Que ele caminhou 40 dias e 40 noites, com a força daquela comida, amém? Deus tem uma comida do céu para a tua vida hoje, para você caminhar em nome de Jesus, para você ser fortalecido em nome de Jesus. Amados, o pão representa Cristo, você sabe, o pão vivo que desceu do céu, amém? E a água representa o Espírito Santo, que é o rio de Deus que nos sacia, glória a Deus. Então, naquele momento, ele teve ali, olha, o fortalecimento de Jesus, do Espírito Santo, na vida dele. Glória a Deus. E o Senhor está aqui também, em nome de Jesus. Então, Elias foi alimentado por 2 vezes, dormiu e descansou. Glória a Deus.
enfrentou uma quarentena, 40 dias, pois ainda havia muito a se fazer. Olha para quem está do teu lado aí, diga para a pessoa, ainda tem muito a ser feito. Queridos, quando não tiver mais, o Senhor nos leva, né, Islã? Quando não tiver mais, o Senhor nos leva. Há muito a ser feito ainda. Ele tinha que ungir o rei da Síria, o rei de Israel. Deus disse para ele, ainda tem 7.000 que não se dobraram e nem beijaram Baal. Talvez a gente fica desiludido mesmo, decepcionado mesmo, com muita gente, com muita coisa, com muita situação. Mas tem muita gente fiel ao Senhor ainda. Amém? Tem muita gente fiel ao Senhor ainda, em nome de Jesus. Então Deus reservou, aleluia, e Ele ainda tinha a missão de ungir o profeta Eliseu no lugar dele. Queridos, quero deixar isso para você, não morreremos. Haverá tempo suficiente de deixarmos um legado. Tempo suficiente de deixarmos um legado. O legado de Elias está aqui. Amém? E você também precisa da força dessa comida, para você também deixar o seu legado em nome de Jesus. Então, se você estava triste, desanimado, desiludido, enlutado, entristecido, não sei como que você estava. Talvez não era nada disso, mas talvez você está ausente de Deus. Talvez tudo que nós passamos aqui distanciou você do Senhor. Talvez é só isso que está acontecendo com você. Mas hoje, Deus tem uma comida e uma bebida para que você coma, para que você beba, para que você seja fortalecido em nome de Jesus.